Olha aí, o Natan. Estava apurando aqui. O homem apurando 24 horas por dia. É um negócio impressionante. 24 horas. Então, o Natan, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão foi homenageado hoje pela Justiça Federal do Piauí. Você aproveitar aqui a oportunidade para situar a nossa audiência em relação ao desembargador. Boa tarde, Carlos e Douglas. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão é o próximo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi escolhido pelo presidente Lula recentemente para ocupar uma vaga no STJ e deve ser sabatinado no mês de agosto pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após também expectativa para o final de agosto. E ele está nesse processo de transição, atualmente desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, conversando com os senadores nesse período que antecede a sabatina, fazendo esse trabalho de corpo a corpo, de apresentação para a sabatina que deve ocorrer lá no dia 13 de agosto no Senado Federal. O desembargador tem uma trajetória marcante no Poder Judiciário aqui no estado do Piauí. Por 18 anos atuou na seção judiciária, no Foro da Justiça Federal de Teresina, depois já tem uma trajetória de quase 10 anos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e agora foi escolhido pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É uma das mais altas cortes do Poder Judiciário brasileiro e hoje foi homenageado pelos seus relevantes serviços prestados à Justiça Federal no Piauí, uma solenidade bastante prestigiada por muitos nomes do Poder Judiciário, familiares, alguns parlamentares também estiveram por lá, para reconhecer o trabalho de Carlos Augusto Pires Brandão, piauiense, que chega ao STJ no segundo semestre deste ano. Nós estivemos por lá, conversamos com ele sobre essa homenagem e também sobre a expectativa para a sabatina. Ele diz que vem se preparando, apesar de ser um jurista com uma ampla formação acadêmica, viu, Douglas? O desembargador diz que tem estudado, tem se preparado para responder os questionamentos dos senadores. Apesar de ser muito improvável que haja uma reprovação do desembargador, mas o questionamento ali E aí também, veja bem, também existe o seguinte, é uma sabatina que tem um componente político. Quer dizer, quem indicou foi o presidente Lula, tem a bancada de oposição. Se bem que no caso do desembargador Carlos Brandão, é a segunda mais importante corte do país. Por exemplo, é a corte que julga os governadores. Sim, é o foro que julga os governadores. Os governadores. Então, assim, é um cargo importante, relevante, mas, por exemplo, não tem a mesma... Não estou dizendo de importância, não. Estou falando... não tem a mesma visibilidade, nem o mesmo interesse por parte dos senadores no sentido do que a sabatina de um indicado para o STF, Supremo Tribunal Federal. Mas é uma sabatina que, de fato, é necessária ali, como disse o desembargador, não se preparar, que é um homem extremamente preparado, experiente, conhecedor do direito, mas alguns pontos ali que normalmente são abordados nessa sabatina, né? E nós conversamos com ele sobre essa expectativa para chegar ao STJ. Vamos acompanhar na reportagem. A homenagem reconhece os serviços prestados à Justiça Federal pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, indicado para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A solenidade foi prestigiada por familiares e autoridades, que destacam a atuação do piauiense no Poder Judiciário. Para nós aqui da Justiça Federal é motivo de orgulho, de júbilo, porque o Dr. Carlos Brandão ele é o primeiro piauiense a compor o Tribunal da Cidadania, nessa nova roupagem que a Constituição de 88 nos traz. É o primeiro juiz federal aqui da Seção Judiciária do Piauí a compor também o Tribunal da Cidadania. E para nós aqui da Justiça Federal é motivo de orgulho, ter essa composição e nada mais lídimo do que prestar essa merecida homenagem ao nosso colega, e agora ministro do STJ. Ganha não só o Estado piauiense, mas ganha o Brasil. O Brandão, mesmo indicado que está, continua rodando os rincões do Piauí e do Brasil, levando justiça para aqueles que mais precisam e para aqueles que um dia até imaginam que jamais conseguirão ter essas decisões que são importantes. Ele está no interior do Pará, da Bahia,
do Maranhão, junto aos povos indígenas, junto à população ribeirinha, ao pessoal do interior. Então, é um cristão preparado, doutorado, ele vai engrandecer o STJ. E o Piauí ganha de todas as formas. Carlos Brandão atuou por 18 anos no Foro da Justiça Federal em Teresina, antes de assumir vaga de desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cargo que exerce atualmente. O magistrado destaca avanços conquistados ao longo dos anos. Diz que a mãe das virtudes é a gratidão. Recebo com agradecimento e também com o coração cheio de júbilo, porque aqui estive 18 anos. E quando aqui sair, quem completa 18 anos tem a maioridade. Então fui para o TRF1, um processo também difícil, foram 10 anos concorrendo, eram 700 juízes federais para uma vaga e nós conseguimos passar para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E agora, num processo de escolha do STJ, nós compomos a lista tríplice que foi para Sua Excelência o Presidente da República e o Presidente nos consagrou, honrando aí as vozes dos diversos Brasis que certamente chegaram até a sua consciência. Escolhido pelo presidente Lula para a vaga no STJ, Carlos Brandão ainda vai passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado antes da posse, que deve ocorrer em agosto. O magistrado dialoga com parlamentares. A expectativa é que a aprovação ocorra de forma tranquila, sem maiores dificuldades. Nós estamos nos preparando para esse desafio, para esse estágio, porque de alguma forma hoje o direito articula muito com a política. O direito tem um aspecto performativo, né? O direito ele muda a vida das pessoas, ele transforma a sociedade e esse tema é o tema da política, de modo que nós estamos nos preparando também para as agendas da política, para as perguntas que poderão surgir também nesse momento, as questões que devam surgir e para, de alguma forma, também passarmos para a sociedade a visão que nós temos do magistrado, do sistema judicial, enfim, das instituições que compõem toda essa cena da justiça. Tá aí, Natan, é importante destacar, um destaque que eu acho que é importante, que assim, o desembargador Carlos Brandão, o ministro, futuro ministro do STJ, Carlos Brandão, a quem nós mandamos um abraço aqui e vamos ver se numa das agendas dele aqui no Piauí, com mais calma, a gente consegue entrevistá-lo aqui no Jornal de Anísio, porque é sempre uma aula, né? Sempre uma oportunidade de levar conhecimento para a nossa audiência. Mas é um ministro que tem, e veja uma coisa, e aí eu respeito, tem muitos ministros que são fechados, não falam com ninguém, mal falam com a imprensa, mas é um direito do ministro, né? O ministro tem direito, Natan, de não falar, não ter ali uma relação, né? Ter descrição, muita descrição. Outros são mais exagerados, até o tema é exagerado mesmo. E tem outros que conseguem mesclar as aparições pontuais, né? Por exemplo, o desembargador Carlos Brandão é um extraordinário jurista. Extraordinário jurista. E aí eu estou falando do conhecimento técnico do direito e a experiência em tribunais, né? A experiência que ele acumulou ao longo da carreira. Preparadíssimo para o cargo do Superior Tribunal de Justiça, mas é um jurista que tem um bom relacionamento com a classe política, o que nunca comprometeu a qualidade e a isenção do trabalho dele. É um desembargador bem articulado, tem praticamente 30 anos de magistratura, é um magistrado de carreira que vem ascendendo dentro da magistratura federal, foi juiz do Foro da Comarca de Teresina, da Justiça Federal por 18 anos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e agora chega ao STJ com uma bagagem realmente de quem conhece o Poder Judiciário nas suas mais diversas instâncias, desde as dificuldades, por exemplo, da Justiça Federal em Teresina, no Piauí, um estado pequeno e com dificuldades até estruturais, até o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um dos mais importantes tribunais regionais federais, em Brasília, que tem uma área de atuação muito ampla
e agora, como ministro do STJ, deve levar essa bagagem. E há uma expectativa lá, conversando com alguns magistrados da Justiça Federal do Piauí, uma expectativa positiva sobre o trabalho de Carlos Brandão no STJ. Os magistrados, inclusive, destacam que esperam que o futuro ministro seja um elo, uma ponte ali entre a Justiça Federal do Piauí e o STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, para levar as demandas da Justiça Federal do Piauí, não só na capital, mas no interior do estado, a conhecimento das cortes superiores e buscar também soluções, né? A expectativa é que o ministro atue como um intermediário, levando sempre essas demandas do Poder Judiciário do Piauí às instâncias superiores em Brasília. Assim, só para citar, Natan, por alto, assim, tem o Cássio Nunes Marques, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que é piauiense, o ministro Carlos Brandão, que vai assumir, o futuro ministro Carlos Brandão, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, tem a desembargadora Liana Scheib, ministra do Tribunal, que é desembargadora ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o Piauí bem representado nos tribunais superiores. Bem representado, né? E demonstra a qualidade dos juristas formados aqui no Piauí, que com a atuação aqui no estado do Piauí, né? O desembargador e futuro ministro Carlos Brandão, formado pela Universidade Federal do Piauí, uma grande escola dos juristas piauienses. Assim como o ministro Cássio Nunes Marques, também piauiense, teve a sua formação aqui no estado do Piauí, que demonstra a qualidade, né, da formação dos juristas no Piauí. Muita gente, às vezes, questiona o Piauí, o próprio piauiense, às vezes, desconfia dos profissionais formados aqui. O exemplo do ministro Carlos Brandão é um exemplo que, de fato, nós temos qualidade, temos pessoas qualificadas na magistratura para ocupar os mais diversos cargos, inclusive nos tribunais superiores.